Você se sente insatisfeito no trabalho? Tem alguma situação que te deixa prejudicado, que você acha que poderia ser melhor e por isso acaba levando algum tipo de insatisfação para frente? Se sim, saiba que 70%, 7 em cada 10, de acordo com pesquisa do Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente, o IPOM, identificou que também as pessoas têm se sentido dessa forma. Para falar um pouco mais sobre os critérios da pesquisa e sobre as informações que foram coletadas, a gente convidou a presidente do IPOM, a Miriam Durante, para falar conosco sobre esse assunto. Senhora Miriam, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. O que o IPOM conseguiu identificar, então, com essa pesquisa? Ele conseguiu identificar que as pessoas simplesmente elas estão com medo de ser avaliadas, elas não estão contentes com o que elas fazem, mas também ao mesmo tempo elas não estão com muita vontade de se mexer para mudar a situação. Uhum. Então a gente precisa reverter algumas coisas aí para que elas saiam do sofá e se mexam, né? Porque se você está insatisfeito com alguma coisa, mas se você também não faz nada, você não vai mudar o resultado. Entendi. Necessariamente é preciso que haja algum tipo de mobilização das pessoas. Exato, porque olha, 40% das pessoas afirmam que não gostam de planejar e preferem esperar que as coisas aconteçam naturalmente. Uhum. Se você não gosta do resultado, de como as coisas acontecem, se você ficar sentado esperando que as coisas mudem, fica muito difícil. Então não é mais fácil você planejar o que você quer, você pensar e executar alguma coisa. Uhum. Agora, se você ficar sentado só ali reclamando, fica muito difícil que as coisas mudem. Entendi. Agora, existe algum tipo de iniciativa que seja a primeira a ser tomada a partir do momento em que você começa a observar algum tipo de insatisfação? Sim, porque tem toda uma mudança de comportamento. O que a gente descobre é que, assim, as pessoas andam muito estressadas, né? Então, elas ficam estressadas, elas ficam muito cansadas, porque tudo isso leva a um cansaço muito grande, a um estresse. Então, você já não aguenta essa pressão toda. Então, isso gera essa insatisfação. Essa pesquisa, ela mostrou que está muita gente insatisfeita. Tudo bem. Só que você precisa parar e ver que só reclamar não vai adiantar. Então, vamos procurar mexer algumas coisas para poder mudar. Olha, 60% afirma que não gosta de críticas e sugestões. Se você não gosta de receber críticas e sugestões, dificilmente você vai melhorar em alguma coisa também. Uhum. Porque é daí que você tem uma chance de, sei lá, de crescer. Uma chance de ver, olha, eu também estou errando. Em alguns lugares, eu posso tentar melhorar nisso, naquilo. Então, eu achei assim, essa pesquisa, para mim, ela foi bem preocupante. O resultado da pesquisa foi preocupante. O que mostrou que as pessoas estão imaturas. Elas não estão preparadas, porque a pesquisa você está pronta para o sucesso? Então, mostrou que as pessoas, elas querem o sucesso. Realmente elas querem, mas elas não sabem o que é o sucesso e elas não estão prontas para arcar com esse sucesso. Uhum. E aí, essa preparação para arcar com sucesso, ainda durante o trabalho, ela tem que começar por quem? Será que são somente os profissionais que não estão conseguindo enxergar ou se mobilizar, ou há também uma questão ligada aos gestores que precisam identificar aí essas possibilidades de sucesso e estimular isso dentro da equipe? Eu também acho isso. É que assim, hoje em dia, quem está ocupando os cargos, gerência, diretoria, cada vez são os jovens, cada vez é mais jovem. Antigamente era 40 e poucos anos, né? Hoje você pega com 25, 30 anos, a pessoa está num cargo de direção. Uhum. E quanto mais você tem, assim, milhões de cursos para fazer, você tem certificações. Só que o pessoal está esquecendo que esses jovens não têm maturidade emocional. Certo. E a gente está numa constante pressão. São prazos, são cobranças. E se você não tiver essa maturidade para assumir todas essas responsabilidades, essas pressões que tem no dia a dia, aí você
você tem essa atitude desse jeito, de deixar tudo para lá, você começa a ficar irritado, você não aguenta essa pressão. Então eu acho que essa pesquisa mostra bem, porque eles não têm essa maturidade emocional para isso. Entendi. E é uma situação complicada. Você mesmo levantou, muitos jovens têm assumido postos que antes eram de pessoas com mais idade, agora um pouco mais jovens, e também não estão trazendo, então, em alguns casos, esse tipo de referência para que consigam lidar com isso com a equipe da melhor forma possível, né? Também é uma equação que está meio difícil de ser resolvida facilmente, não é, Miriam? Então, porque eles têm uma garra muito grande, né? Eles têm uma garra, eles têm bastante coisa, mas eu acho que eles não estão preparados emocionalmente. Entendeu? Isso na minha opinião. A gente esquece de o que prepara a pessoa é a mente. O que prepara você para conseguir as coisas é a mente da pessoa que fala, olha, você vai por aqui, por ali. E quantas pessoas estão com a mente preparada? Cadê seus pensamentos? Você tem mais pensamentos negativos, você tem mais estresse na sua cabeça do que qualquer outra coisa. Então eu acho assim, você precisa se preparar um pouco mais, entendeu? 70% tem medo de ser avaliado. Poxa, se você tem medo de ser 70%, hein? Se você tem medo de ser avaliado, como é que você pode ocupar qualquer cargo? Qualquer cargo que for, quanto mais um cargo de chefia, se você tem medo de ser avaliado. Entendeu? Fica muito difícil. Entendi. Bom, e isso é processo também, não é? A gente tem que acabar discutindo no dia a dia essas questões dentro do ambiente corporativo, não é, Miriam? Isso é prática, né? Com o tempo, você vai percebendo, você vai tendo prática. Só que a gente está fazendo o inverso, a gente está colocando eles num cargo de chefia. Então eles não estão tendo essa prática, né? Eles estão pegando a prática rápida. Tanto que de tudo isso que a gente pôde ver é que eles estão ficando cansados muito rápido. Eu não sei se você lembra de uma pesquisa que teve que 98% dos brasileiros já acordam cansados, desestimulados. Então, essa pressão está explodindo. Tanto que essas doenças hoje que a gente fala, estresse, depressão, ansiedade, está cada vez crescendo mais. Por quê? Porque a gente não está aguentando a pressão. Então eu acho assim, a gente tem que procurar ter uma vida com um pouquinho mais de qualidade, entendeu? Ter tudo isso, eu acho que você pode ter essas pressões, porque são normais. Elas sempre estiveram aí e vão continuar, não tem como. Então eu acho que você pode ter tudo isso, você pode ter o estresse, você pode ter a ansiedade, mas você pode ter junto uma qualidade de vida. Só precisa se preparar para tudo isso. Você precisa ter foco, você precisa ter concentração, saber o que você quer e se programar. Eu acho só que às vezes a gente está tendo essa vida aí e está agindo no piloto automático. Eu acho que a gente tem que se voltar um pouco mais, buscar um pouco mais de autoconhecimento, tentar controlar a mente da gente. É isso que está faltando. A gente está se voltando totalmente para o lado mais cheio de estímulos e está esquecendo dessa vida. Eu acho que é isso que está acontecendo com todo mundo. Está todo mundo virando meio robozinho. E isso não está funcionando para as pessoas. Entendi. Bom, na pesquisa afirma também que 68% afirmam se sentirem capazes de exercer cargos mais valorizados ou bem remunerados, mas se sentem vítimas de chefes injustos e de um sistema empresarial que não reconhece a meritocracia. Isso também chama atenção e vai ao encontro do que a senhora está falando justamente nesse sentido. Assim, se as pessoas se reconhecem capazes de exercer esses cargos, mas muitas vezes não trazem também consigo as informações que são talvez básicas para lidar com isso, né? Exatamente, é isso que eu estou falando. Elas acham, mas só que na hora que você cobra, eles não têm essa postura. Então, é muito complicado. Tanto que se você for ver hoje, a mão de obra hoje não é uma mão de obra, não é uma mão de obra muito boa. Está todo mundo reclamando. Está todo mundo reclamando. Ela não tem uma postura muito boa. Não tem.
Mas se você perguntar, você merece uma promoção, você merece, aí ela é a primeira a falar que merece, ela reconhece. Mas não é. Realmente não é. Eu acho que a gente está enfrentando uma crise muito grande. Eu acho que os nossos jovens hoje, eles não estão preparados emocionalmente para tudo isso que a gente pôs na mão deles, colocou na mão deles, dessa maneira. Uhum. E a senhora acha que tem solução? No médio, tudo tem longo solução. prazo? Tem. Tudo tem solução. Eu acho que ao invés da gente jogar tantos cursos na mão, se preparar para isso, eu acho que a gente tinha que preparar o jovem emocionalmente. Que está todo mundo se preocupando tanto com curso de especializações, isso, mas não está preparando emocionalmente. Se você não tiver autoestima, confiança, nada disso funciona. Nada disso funciona. E é isso que breca. É isso que está brecando. Hoje os hospitais, você vê, tanto o Einstein como mesmo o Fleury, são exames, os altos executivos, eles passam por uma bateria enorme de exames assim que eles assumem os cargos de confiança, para saber se vocês estão preparados para exercer aquele cargo de confiança, para saber a que nível está o seu estresse. Eles estão preocupados com isso. Quantas pessoas estão sendo afastadas por causa de estresse, de pânico, de ansiedade, e sabe que esses cargos só elevam. Então, se você tiver uma maturidade emocional, você passa por tudo isso bem. Se você não tiver, você só piora a sua situação. Então, dá para perceber que essa vida cheia de estímulos que a gente está, que só está piorando. Então tem que se fazer alguma coisa para dar uma sossegada nisso tudo. Tem que rever algumas coisas. Senão, realmente fica muito difícil. Fica difícil para as pessoas administrarem tudo isso ao mesmo tempo também, né? Sim, então o trabalho mudar algumas coisas, você tem que descobrir até onde você pode ir, tem que ter umas pausas, entende? Senão não funciona. Eu acho que cada um que tem que procurar se voltar um pouquinho para você, olhar o que você está fazendo de errado e ver, olha, não está dando desse jeito, eu vou mudar, vou procurar ir no meu limite, eu vou fazer algumas coisas diferentes, porque senão não muda. Só reclamar e não fazer nada, não adianta também. Ok. Senhora Miriam, olha, eu queria agradecer muito a sua participação hoje aqui, trazendo esses elementos também de pesquisa feita pelo Instituto, que apontam aí essa insatisfação, mas que há também essas explicações todas que vêm para justificar, para explicar, pelo menos, por que isso está acontecendo. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cotidiano, viu? Obrigada a você. Ok, a senhora Miriam Durante, ela é presidente do Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente, falando sobre uma pesquisa que foi feita pelo Instituto, que apontou que 7 em cada 10 pessoas se dizem insatisfeitos com o trabalho. E a Miriam aponta aqui também algumas questões dessa insatisfação, por que isso acontece, e também apontando que em muitos casos, as próprias pessoas que respondem sobre os motivos dessa insatisfação, na verdade, elas também não estão fazendo muito por onde para conseguir chegar até alguns objetivos.